Bom, pessoal, tido nossa aula, a gente vai agora resolver algumas questões sobre os tipos de cadeia orgânicas e como fazer suas classificações, tá bom? Eu vou estar respondendo aqui algumas cadeias e classificando para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente faz essas classificações, ok? A primeira delas aqui é classificar as cadeias carbônicas a seguir, tá? Lembrando que vocês vão classificar elas de acordo com aquilo que nós vimos durante a aula, tá? Vocês vão dizer se elas vão ser cadeias normais, ramificadas, abertas, fechadas. Vou dizer também se elas são homogêneas, heterogêneas e se são cadeias saturadas ou insaturadas, tá certo? Aqui na letra A a gente tem essa cadeia carbônica. A primeira classificação que eu mostrei para vocês lá era dizer se a cadeia ela era uma cadeia aberta ou fechada, ou acíclica ou cíclica, tá certo? Essa cadeia, pessoal, ela é aberta ou fechada? Lembrando que cadeias fechadas, elas não, como eu falei, elas não têm uma porta de entrada, ou seja, vocês não conseguem adentrar no seu interior. No caso aqui, ó, essa cadeia aqui, ela não tem nenhum tipo de ciclo, tá? Como vocês podem ver, ela é uma cadeia reta. Geralmente não, sempre cadeias retas, pessoal, são cadeias abertas. Então, essa minha cadeia, ela é uma cadeia aberta. A segunda classificação que nós vimos era se ela era uma cadeia normal ou ramificada. Quando é que eu sei que uma cadeia ela é normal? Quando não tem nenhum tipo de ramificação. Quando é que ela é ramificada? Quando ela possui alguma ramificação. Nesse caso, essa minha cadeia ela não tem nenhuma ramificação, por isso que ela é uma cadeia normal. O terceiro tipo de classificação que nós vimos era se a cadeia ela era saturada ou insaturada. Lembrando, cadeias saturadas são sempre aquelas que só têm ligações simples entre os átomos de carbono. Cadeias insaturadas, elas vão ter dentro de sua cadeia ligação dupla ou ligação tripla entre os átomos de carbono. Bom, aqui eu só consigo observar o que? Ó? Ligação simples, ligação simples, ligação simples. Se a minha cadeia só tem ligações simples, então isso quer dizer que essa minha cadeia ela é saturada. E o último tipo de classificação que nós vimos é se uma cadeia ela é homogênea ou heterogênea. Lembrando que cadeias homogêneas, eles só vão ter átomos de carbono dentro de sua cadeia, e cadeias heterogêneas, eles vão apresentar um chamado heteroátomo, tá? Nesse caso aqui, essa minha cadeia, ela só tem átomos de carbono e hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio, gente, ele nunca vai ser um heteroátomo, tá certo? Hidrogênio não é heteroátomo, só os outros demais elementos da tabela periódica, que podem se ligar ao átomo de carbono. No caso aqui, ó, eu só tenho átomos de carbono e hidrogênio, ou seja, não há a presença de nenhum heteroátomo. Portanto, essa minha cadeia ela é homogênea. Então, essa minha cadeia da letra A, ela é o quê? Aberta, normal, saturada e homogênea. Tá? Então, ela foi classificada de acordo com cada tipo, tá? Que nós vimos durante a aula. A letra B, essa minha cadeia, ela é aberta ou fechada? Para a gente saber, ó, cadeias fechadas, elas não tem como eu adentrar dentro do seu interior. Cadeias fechadas sempre vão formar um ciclo, tá? Ou seja, elas não têm extremidades. Essa minha questão aqui, ó, eu já consigo observar que ela tem extremidade. Se tem extremidade, então ela só pode ser uma cadeia aberta ou o outro nome que a gente pode dar também, né, lembre-se sempre disso, que é acíclica. Tá? Ou eu posso dizer que uma cadeia ela é aberta ou ela é
acíclica, tá? Tome cuidado com isso, porque aberta e acíclica é a mesma coisa, tá certo? A próxima classificação, ela vai ser normal ou uma cadeia ramificada. Para a gente determinar, gente, se uma cadeia ela vai ser normal e ramificada, é sempre bom vocês acharem primeiro a cadeia principal. Lembrando que cadeia principal é sempre a cadeia mais longa possível, tá certo? No caso aqui, a minha cadeia principal vai ser essa, porque ela é a mais longa possível, tá certo? Ou seja, cadeia principal. Se isso aqui é a cadeia principal, isso aqui só pode ser o quê? Exatamente, uma ramificação. Ou seja, eu tenho um ramozinho aqui, ó. Ou seja, esse ramo aqui, ele é uma ramificação. Logo, essa minha cadeia carbônica, ela vai ser o quê? Ramificada. Então, aqui ela vai ser ramificada. Ela vai ser saturada ou insaturada, tá? Ela vai ser o quê? Insaturada, pois há a presença dessa ligação dupla entre os átomos de carbono. Como foi que eu já disse anteriormente, cadeias saturadas só têm ligações simples, cadeias insaturadas são aquelas que possuem ligações duplas ou triplas. Como essa cadeia tem essa ligação dupla aqui, então essa minha cadeia ela vai ser insaturada. Então eu vou colocar aqui, olha, uma cadeia insaturada. E a última classificação que nós temos é se ela vai ser homogênea ou heterogênea. Bom, para a gente determinar se uma cadeia é homogênea ou heterogênea, a gente sempre tem que olhar se tem heteroátomos. Bom, aqui eu só consigo observar átomos de carbono e hidrogênio. Se não tem nenhum outro átomo, lógico que ela vai ser uma cadeia homogênea. Então aqui ó, ela vai ser homogênea. Certo? Então essa aqui é a classificação para a minha letra B. A letra C. A minha letra C, eu tenho uma cadeia. Eu vou começar, gente, porque a partir de agora eu sempre vou começar a fazer isso, eu vou primeiro determinar a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é sempre a cadeia mais longa possível com átomos de carbono, tá? Então a minha cadeia principal aqui vai ser essa. Sempre lembrando, tá, gente? Cadeias principais nem sempre elas vão estar em linha reta, mas 60%, 70% das vezes elas vão estar em linha reta, tá? Mas não pense que 100% das vezes a cadeia principal ela é em linha reta, porque às vezes ela não é em linha reta, tá certo? A gente vai ver muito isso quando a gente for trabalhar nomenclatura. Mas eu acho que até o momento a gente está vendo mais em linha reta, tá? Isso aqui é a cadeia principal e isso aqui é uma desmembração, ou seja, é um ramo, então ela vai ser considerada já ramificada. Essa cadeia ela vai ser o quê? Aberta, porque ela não possui círculo, ela vai ser ramificada, eu estou vendo bem que uma ramificação, então ela vai ser ramificada. Ela vai ser o quê? Insaturada ou saturada? Ela vai ser saturada, porque só existe ligações simples entre os átomos de carbono. Então, essa minha cadeia ela vai ser saturada. E ela vai ser homogênea ou heterogênea. Lembrando que cadeias heterogêneas elas têm obrigatoriamente que ter um heteroátomo. No caso, o heteroátomo, gente, é sempre um átomo diferente do átomo de carbono ou hidrogênio. No caso aqui, ó, eu tenho esse, que é o enxofre. Lembrando que para ser considerado heteroátomo, ele tem que estar entre dois átomos de carbonos. Então, ó, o enxofre ele está ligando-se a dois outros átomos de carbono. Logo, ele é considerado um heteroátomo. Se ele é um heteroátomo, essa minha cadeia só pode ser o quê? Heterogênea. Então, ela é heterogênea. Então, essa minha cadeia ela é aberta, ramificada, saturada e heterogênea. Letra D, pessoal, agora.
Ó, na letra D a gente tem essa cadeia carbônica aqui. Bora lá. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente deve fazer quando está vendo uma cadeia carbônica é identificar quem é a cadeia principal, tá certo? Uma dica que eu dou para vocês, tá, gente? Como eu já sei que eu estou vendo isso bem aqui, ó, um ciclo, eu já vou saber que ela não vai ser uma cadeia aberta, ela vai ser uma cadeia fechada. Então, eu vou colocar aqui, vou dizer que ela é uma cadeia fechada. Uma dica, cadeias fechadas, pessoal, sempre a cadeia, quando temos uma cadeia fechada, a cadeia principal, ela vai ser o ciclo, tá certo? Tá certo? Quando eu tenho uma cadeia fechada, a cadeia principal, ela vai ser o ciclo. Então, nesse caso aqui, isso aqui é a minha cadeia principal. E isso daqui, gente, que nós estamos vendo, esse pequeno detalhe aqui, esse pequeno ramo, ele vai ser o quê? Uma ramificação. Sempre quando a gente tem algum tipo de cadeia ligando-se à cadeia principal, essa cadeia ela vai ser uma ramificação. Como aqui eu tenho uma cadeia fechada, a cadeia fechada ela é também a cadeia principal. Logo, isso aqui só pode ser o quê? Uma ramificação. Se isso aqui é uma ramificação, então minha cadeia ela vai ser o quê? Ramificada. Ou seja, eu já sei que ela é uma cadeia fechada, ramificada, ela vai ser saturada ou insaturada. Olhando, ó, ligação simples, ligação dupla entre carbonos. Como aqui eu tenho uma ligação dupla entre carbonos, essa minha cadeia ela vai ser uma cadeia insaturada. Lembrando que cadeias saturadas, elas só têm ligações simples. Aqui eu consigo ver, ó, duas ligações duplas, então ela já é uma cadeia insaturada. Então ela é insaturada. E ela vai ser homogênea ou heterogênea. Olhando aqui, ó, eu só estou conseguindo observar átomos de carbono e hidrogênio. Como essa cadeia só tem átomos de carbono e hidrogênio, então ela é uma cadeia homogênea, tá? Porque para ser heterogênea, ela teria que ter um heteroátomo. E aqui não tem heteroátomo, só tem carbono e hidrogênio, então ela é homogênea. Então essa cadeia ela vai ser homogênea. Então essa minha cadeia aqui ela é classificada como fechada, ramificada, insaturada e homogênea, tá certo? E a letra E aqui, a gente vai classificar essa cadeia como? Bom, ela já tem um ciclo, então se tem um ciclo, eu não consigo adentrar no seu interior, então ela é uma cadeia fechada. Lembrando que cadeias fechadas também elas podem ser chamadas de cíclica, então essa cadeia ela é cíclica. Ela possui alguma ramificação? Não, ela não possui nenhuma ramificação. Então essa minha cadeia ela é o quê? Normal. Ela é saturada ou insaturada? Ó, estou vendo ligações duplas. Ligações duplas é cadeia insaturada. Então essa aqui ela é insaturada. E ela é homogênea ou heterogênea? Lembrando que cadeias heterogêneas elas terão que ter um heteroátomo. Lembrando que heteroátomo é um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Que no caso aqui, ó, eu tenho um oxigênio. Esse oxigênio, ele está se ligando-se a dois outros átomos de carbono? Sim, ele se liga com esse átomo de carbono e ele se liga com esse outro átomo de carbono. Então, ele é considerado um heteroátomo, pois está ligando-se a dois outros átomos de carbono. Se ele é um heteroátomo, essa minha cadeia ela só pode ser o quê? Heterogênea. Então, essa minha cadeia carbônica aqui ela é o quê? Cíclica, normal, insaturada e heterogênea.